18. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Pode assentar. Falar sobre o que o irmão Brana fala. O título é dado pelo próprio profeta. Eu vou usar o título que ele deu aqui: Jeová Deus em minha carne. Vamos começar ouvindo aí na voz do profeta. Vamos ver se conseguimos um pedacinho. Abraão restaurado, 157. Se não der, nós somos obrigados a ler, né? Eu queria colocar a voz do profeta. Oh, brother, the angel of the Lord is here tonight. Oh, irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. He's Jehovah God in your flesh. Ele é o Deus Jeová em carne. He's Jehovah God in my flesh. Ele é Jeová, Deus em minha carne. That same God never dies. Aquele mesmo Deus nunca morre. He's just as real. The thing of it is, the people don't recognize him. Ele é simplesmente real. A coisa o povo não o reconhece. They don't, and when he does come, they say, well, very well, I suppose. Ele não é. E quando ele realmente vier, eles dirão: bem, muito bem, eu suponho. Look all right. I guess that's right. Parece correto. Eu acho que está certo. Oh, brother, if every word in that Bible isn't true, it's not God's word. Oh, irmão, se cada palavra naquela Bíblia não for verdade, ela não é a palavra de Deus. It's not God's word if it isn't. Não é a palavra de Deus se não é. But if it is, then if God confirms His word, then it's true. Mas se é, então se Deus confirma a sua palavra, então é verdade. Amen. God keeps His word. Don't you believe that? Amen. Amém. Deus guarda a sua palavra, não crê você nisto? Amém, amém. Eu vou completar aqui depois. Dá mais um pouquinho de força, parece que eu não jantei. Abraão restaurado é a mensagem que o profeta está pregando aí. Eu estou com ela na mão, coisa que vocês já conhecem. De Jeová Deus em minha carne, isto é, na carne do profeta. Jeová Deus na carne do profeta. Desliga o fio aí, desliga, tira o plug aí, porque senão vai ficar dando problema.
Ele é Jeová Deus em minha carne. Não é questão de nós falarmos sobre Jeová Deus na nossa carne. Se nós não vermos a manifestação deste Jeová Deus no tempo de Abraão, onde nós lemos aqui, foi o tempo que Deus estava em um corpo humano que ele mesmo fez. Ele fez aquele corpo com 16 elementos, entrou nele, como fez os corpos também dos 2 anjos que vieram encontrar com Abraão. Então, Deus e 2 anjos. Agora, se você ver Deus lá, falando com Abraão, dizendo para Abraão o que Sara estava pensando lá atrás na tenda, você vê que só pode ser Deus. Isso não é questão de cartão de oração, de pedido de oração. Isso é questão da palavra feita carne, no tempo que ela se manifesta. Então, naquele tempo de Abraão, a palavra estava em carne. E a palavra era Elohim, que estava em carne, com mais 2 anjos. E chegando na casa de Abraão, ao invés de Abraão receber os 3 e dizer, meus senhores, ele recebeu os 3 e disse, meu Senhor. Porque Abraão tinha revelação que um era o Senhor. Então, ele não estava preocupado com os outros 2, porque aqueles outros 2 anjos iam sair logo e iam para Sodoma e Gomorra, que é um tipo do tempo que o irmão Branham viveu aqui na Terra. Nós temos que ver esse paralelo destes 2 tempos, que era Jeová em carne, que ele mesmo fez aquele corpo e manifestou, e depois ele desapareceu naquele corpo. As pessoas não conseguem ver essa manifestação de Deus. Alguém dizia para o irmão Branham, mas aquilo era um anjo. O irmão Branham diz, a minha Bíblia diz que era Deus, porque a Bíblia diz que era Jeová, que era Elohim, que estava ali presente na casa de Abraão. E o povo não consegue ver Deus na carne. Abraão conseguiu. Não foi para milhões de pessoas que Deus apareceu lá em Gênesis 18. Foi apenas para Abraão. Abraão estava sentado ali na porta da tenda, quando ele viu aqueles homens chegando, ele aproximou deles para saudá-los e disse, meu Senhor. É a revelação que o eleito tem, porque dentro da mensagem você vai encontrar pessoas que dizem ser reveladas e elas tratam com dualidade. Você encontra nos trinitarianos falando em trindade, mas dentro da mensagem tem alguns que veem uma dualidade. Eles veem um pai e um filho. Abraão não aponta para eles, porque Abraão viu 3 chegando na casa dele e disse, meu Senhor. Certo? Ele não disse, meus senhores, porque só existe um Senhor. Um era o Senhor, os outros eram 2 anjos. O tempo do profeta aqui, eles também não puderam ver o Senhor Jeová naquela carne. Lá atrás, aquela carne no tempo de Abraão, aquilo Deus fez e desapareceu. Para depois Deus vir e manifestar em carne no tempo de Jesus. Eu vou ler para vocês. Vocês conhecem? Nós temos aqui em Lucas, capítulo 4, verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está em Isaías 61, verso 1 e parte do verso 2. Então nós já aprendemos por que Jesus, ali em Nazaré, não leu o versículo completo. Ele leu e parou, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o dia dele. O ano aceitável do Senhor era o dia da salvação, era o dia que Cristo estava na terra. Mas a sequência do versículo vai mostrar e o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Não era para aquele tempo, era para outra manifestação de Deus Jeová na minha carne. Isto é, na carne de William Branham, certo? Quando eu falar Deus Jeová em minha carne, você já sabe que não é na minha. Ainda que nós todos temos Deus Jeová na nossa carne, mas estamos falando de cumprimento escriturístico do tempo de Abraão, e que Abraão conheceu o Senhor. No tempo de Jesus, que o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Aquilo só podia ser alcançado por alguém que tivesse revelação, para ver que aquele mesmo Deus do Velho Testamento agora estava numa carne chamada Jesus Cristo. Quem você vai ver com revelação ali? Maria Madalena, o Zaqueu, o Mateus, o ladrão da direita. Mas você não encontra os religiosos com aquela luz, porque eles não podiam ver Deus Jeová em uma carne. Eles não podiam crer que aquilo era Deus numa carne desde o tempo de Abraão. Por que ele não foi manifestar para Ló? Porque Ló não ia ver Deus em carne. Ele manifestou para Abraão, porque Abraão sabia que Deus estava em carne, mesmo que eles vieram em três. Abraão adorou o Senhor. Cada vez que isso acontece, foi uma mudança de adoração. E é um grande problema hoje, porque as pessoas querem continuar no passado, quando Deus já está aqui num presente. Eles querem ir lá no passado, fazer festa com aquele poder, com aquela alegria que houve no passado. Então, os judeus, no tempo de Jesus, eles quiseram olhar para o passado, lá no tempo de Moisés. E eles não viram Deus em carne. Quem viu Deus em carne foi uma prostituta, uma mulher que teve uma vida errada, e agora ela pôde, aquela samaritana, ela pôde ver Deus em carne. Ela diz: creio que és profeta. Ela pôde crer. Agora você vê onde está a semente de Deus. A semente de Deus não está em vasos espirituais, assim chamados, como Anás, Caifás e outros. Aquela semente espiritual estava na samaritana, que teve uma vida pregressa, totalmente imunda, suja, mas ela havia aprendido, através da sua geração, do seu povo de Jacó, ela havia aprendido que o Messias chegaria. Ela creu. Interessante que os outros, que eram judeus, não puderam crer que ali estava o Messias. Mas a samaritana olhou e viu: este é o Messias, tu és profeta. Isso foi tudo para Deus poder salvar aquela vida, e ela ir na cidade e não pregar
mas ela ir na cidade e dizer: vinde e vede um homem que falou toda a minha vida. Porventura, não é este o Cristo? Mas os demais não puderam ver, porque Deus em carne é muito simples. Por isso que Abraão viu. Abraão trouxe água para lavar os pés deles, dos três. Abraão trouxe comida, trouxe manteiga, trouxe bolo. É o que muitas vezes a gente tem em casa para servir um visitante. Você vê? E Abraão até que ele era um homem de boas posses. Tinha 318 servos que trabalhavam ali com ele. Então ele tinha gado, ele tinha ovelhas. Mas ele foi e mandou trazer uma ovelha tenra, nova, para poder fazer um alimento para aquele homem que era Deus. Deus em 16 elementos, que Abraão chamou-lhe de Senhor. Deus estava comendo bolo, manteiga. Bruna chega a dizer que é pão de queijo. Bruna usa, na verdade, muitas vezes o linguajar nosso aqui de coisas que nós conhecemos e que ali estava fazendo para poder tratar de Deus. Carne, ele traz carne para Deus comer carne. Eu não sei como o povo ainda luta com o problema de comer isso, comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O próprio Deus veio e Abraão trouxe para ele aquele novilho cevado, aquela carne macia para Elohim. E os dois anjos, que eram Miguel e Gabriel, que estavam apontando o trabalho de Deus que seria feito aqui no tempo final. E Deus fez esse trabalho, tanto com Abraão, depois ele fez esse trabalho para os judeus, abriu os olhos dos judeus para eles verem, e eles não tiveram condições de ver, porque ele veio para aquele povo que era o único que poderia ver, era o judeu, porque o judeu conhecia a manifestação do Messias, sabia que se chegasse algum homem e revelasse a vida deles, aquele homem era o Cristo. Contudo, Jesus veio, revelou a vida de vários, e eles não puderam ver Deus nele. Viram nele um homem apenas. Tu sendo homem, faz de ti Deus. Olha para você ver a condição de um povo religioso que não tem a luz da palavra. Ao invés de olhar para ele e dizer: tu és homem, mas és um homem Deus. Eles disseram: tu sendo homem, quer parecer Deus. Certo? Mas ele era Deus. Jesus Cristo era Deus. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, e todas as ações dele era exatamente para mostrar que o Pai estava nele. Não existe dois separados. É como eu não sou separado do meu espírito. Eu e o meu espírito somos um. Jesus, eu e o Pai, que é espírito, somos um. A vida de Jesus é o Pai. O que é o Pai? O Espírito Santo. Então a vida de Jesus era o Espírito Santo. Por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas olhando estas manifestações e vendo o fracasso do povo de não conhecer Deus quando ele vem. Porque se Deus viesse como um anjo, todo mundo veria. Ele é um anjo, é diferente dos outros. Não, Deus veio para Abraão comendo carne, bebendo leite, comendo bolo, comendo manteiga. Então, para ver, só Abraão podia ver. E nós vamos ter a segurança que somente o Abraão desse tempo final, que aponta para os ministros que são revelados, porque o Elohim aponta para o profeta,
Mas os ministros que são revelados, estes podem ver Jeová Deus numa carne, certo? Agora o irmão Branham esclareceu tudo isso daqui. É a mesma mensagem, Abraão restaurado, quando ele mostra que a HM faz parte do nome de Deus, no 45, e o 157, ele diz: ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Agora, esse pedacinho eles não podiam crer. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aí ele disse: aquele mesmo Deus nunca morre. Nunca morre, porque ele manifesta, ele está num corpo, aquele corpo desaparece, ele vem no outro corpo, ele nasceu aqui num corpo, aí esse corpo morreu, desapareceu, ele voltou para o Pai. Voltar para o Pai está nesta mensagem que também Abraão restaurado, é voltar ao estado original. Não que não vamos encontrar a Jesus, tem que se entender isto. Mas quando ele voltou ao original, ele voltou à coluna de fogo para que ele pudesse manifestar a outra vez, a terceira vez, no tempo do irmão Branham. Por isso, no tempo de Jesus, ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Que era a mesma coisa, vim do Pai e volto para o Pai. Ele estava dizendo que ele veio do Espírito, se fez carne, e agora estava voltando para o Espírito novamente, porque ele teria que descer no dia de Pentecostes em Espírito sobre sua igreja, e no dia de Pentecostes não era outra pessoa, era a pessoa de Cristo em forma de Espírito. Ele voltou para o Pai, ele voltou em Espírito, para poder ser derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Mas isso não parou somente ali, porque Jeová teria que estar em outra carne. Você vê que Jesus, vamos voltar lá atrás, Elohim falou o segredo que estava no coração de Sara, porque Sara riu, e ela diz: não ri. Irmão Branham mostra que Deus poderia ter matado a Sara, mas não matou, porque Sara estava em Abraão. Ela era esposa de Abraão, então ela estava protegida. Quando ela falhou, quando ela mentiu, naquele momento Deus poderia ter matado. Eu não ri, porque não é problema de você mexer os lábios. Deus vê o seu coração, o que você sente de alegria ou dúvida no seu coração, fé ou dúvida no seu coração, e Deus vê lá sem você mexer seus lábios. E é isto que aconteceu no tempo de Abraão, que Sara diz que não tinha rido. Então Deus, por causa de Abraão, poupou Sara. A igreja tem que perceber, meus irmãos, que nós só somos poupados quando estamos em Cristo. Se você não estiver em Cristo, como Sara estava em Abraão, o que corria nas veias de Sara era o mesmo sangue que corria nas veias de Abraão. Para começar, Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, isto era legítimo, certo? Naquele tempo usava-se casar assim, como você sabe que Caim casou com a irmã dele, e assim por diante, para poder procriar. Lá no início vieram assim, a natureza, a vida, o sangue era forte. Hoje, se assim você faz, casar até com primos, primas, pode ter filhos defeituosos. Tem que tomar cuidado nisso daí. Mas naquele tempo, o sangue era forte. E por que Sara tinha que unir com Abraão, ou Abraão com Sara? Porque Deus mostra o tipo
desde o início, desde o Velho Testamento, ele vem mostrando o tipo de que Sara, sendo a igreja, ela tem que ter o sangue de Jesus Cristo. E se você não tiver esta santificação que vem de Jesus Cristo, se eu não tiver, então não somos a Sara deste tempo. Só podemos ser a Sara quando nós temos em nossas veias espirituais o sangue de Jesus Cristo. Porque a coisa lá era natural, aqui é espiritual. É o que o povo precisa perceber. A primeira vinda de Cristo foi natural. Aquela primeira vinda foi natural. Eles não percebem a segunda vinda, porque ela vem em forma espiritual, sobrenatural. Eles estavam esperando Jesus chegar aí como homem, e ele veio numa nuvem, e eles não perceberam. O Filho do Homem tinha que manifestar, e só podia manifestar num homem. É Deus numa carne humana, é que é chamado de Filho do Homem. E eles não puderam ver, porque estão esperando aquele Jesus vir. E todo o povo da mensagem sabe disso, que o irmão Brana falou sobre isso. Se ele, Jesus Cristo, vier aqui com as mãos furadas, eu não creio nele. Pensa bem, porque aqui agora ele não pode vir com mãos furadas. Ele já teve suas mãos furadas lá. Quando ele manifestar aos judeus, simbolicamente, ele manifestará com mãos furadas. Mas para os gentios, ele não faria isso. A manifestação de Deus para os gentios seria Jeová Deus em minha carne, na carne do profeta. Jeová Deus, não é mãos furadas. Então eles nunca puderam ver a operação de Deus no tempo de Abraão, Deus em carne. No tempo dos discípulos, Jesus era Deus em carne. E agora no entardecer na América do Norte, quando outra vez Deus veio em carne. Deus se simplificando. Você quer ver? Deus no tempo de Abraão, 16 elementos, comendo e bebendo, mas um corpo que não morreu e desapareceu após o sacrifício. Deus manifestando num corpo de Jesus, o próprio Deus formando o gens e o óvulo. O óvulo não era de Maria. O erro da Igreja Católica é crer que Jesus é filho de Maria. Jesus é filho de Deus. Entendeu? Filho de Deus. Até no Calvário, ele nunca a chamou de mãe. Não é desprezando, é porque ela não era mãe dele. Mãe é quem dá o óvulo. Foi Deus quem criou aquilo ali. O óvulo, o sangue da gestação, que ali foi Deus, uma semente que Deus deu para Maria, mas não era dela, certo? Não era dela. Se a pessoa não perceber isso, então vai acabar adorando a Maria como a deusa. Porque se Maria é mãe de Jesus, e se Jesus é Deus, que seria a mãe dele? Deus. É uma deusa. Por isso ele chamou ela de mãe, mulher. Não chamou ela de mãe, mas de mulher. Mulher, o que tenho a ver contigo? Se as pessoas aprendem assim, elas aprenderão o único Deus, não dualidade e nem trindade. Precisa aprender a respeitar Deus se simplificando. Então eu disse, olha, naquele tempo ele desapareceu, no tempo de Abraão. No tempo de Jesus ele morreu. Deus morrendo, Deus dando sangue para me salvar, para te salvar, e é Deus se simplificando, vindo agora do sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo,
Mas olha agora o que ele vem no entardecer. Deus se simplificando. Deus num corpo humano. Por isso, irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. Amém? A coisa é, o povo não o reconhece. Então o problema que está é da pessoa não reconhecer aquela manifestação. Se eles pudessem reconhecer, eles veriam na própria mensagem do irmão Brana, quando o irmão Brana ora pelos enfermos aqui nesta mensagem, para esclarecer que Jeová estava ali em carne. Deixa eu ler para você um pouquinho. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma. Porque, de qualquer forma, foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Você não acha isto? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, porque nós somos um atrapalho, até para Deus. Tem que tirar nós do caminho, ver que nós não somos nada, e deixar Deus, opera o Senhor, faz a sua obra, me ajuda, como diz aquele homem, ajuda-me na minha incredulidade. E Deus o ajudou. Ele dá os mesmos, escuta aqui. Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus. Ele dá os mesmos sinais. Amém? Você crê nisto? Olha para ele. Deixe-me virar minhas costas. Agora você vê que Deus estava, Elohim, com as costas viradas para a tenda. E sabia o que estava no coração de Sara. E irmão Brana vem mostrar isso aqui também. Assim como Jesus, que era Deus, e a adoração veio em 5. Jesus, graça, fete, que é fé em inglês. Então você tem uma adoração no período da graça, 7 eras da igreja. E aquela samaritana disse, vejo que és profeta. Ela podia dizer, vejo que és Deus, porque para falar essas coisas, só Deus pode. Ela tinha revelação para isto. Ela precisava ouvir uma palavra como aquela de Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. E Jesus falasse a verdade. Porque você já teve 5 e com o que você vive hoje não é o seu marido. É a mesma coisa dizer, você está vivendo com o marido de outra. Oh Senhor, vejo que és profeta. Ele contou a vida dela sem ela contar para ele. Ela simplesmente disse que não tinha marido. Mas ele disse para ela que ela teve. E que o que ela tinha não era o marido dela. Então você vê, esta é a revelação de Jeová em minha carne. No tempo de Abraão, Elohim. Jeová em minha carne, no tempo de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está na minha carne. Lucas 4,18, era o que Jesus está dizendo. E aqui nesse último dia, quando você vê manifesta a palavra de Deus, São João 14,12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Em outras palavras, esse que crê, ele vai fazer as obras que tem necessidade de ser feita. Já não sou eu mais, eu estou nele. Ele quem faz, é o corpo quem faz. Essa carne me representa. Por isso diz William Brana, ele é Jeová, Deus em minha carne. Mas o povo não o reconhece. Não reconheceu no tempo de Abraão. Se colocasse Ló lá, não ia reconhecer.
Lá não fala nada dos 318 se estava naquela reunião. Estava só aqueles 3, Abraão e Sara na tenda. E os 318 no trabalho. Tudo isso foi maravilhoso. Mas Deus vem virando, como nos diz do irmão Brana, ele disse assim: deixe-me virar minhas costas. Ore por algo errado que você tem. Oh, isso é um desafio para mostrar se ele é o mesmo Jeová na minha carne. Sim, Senhor, aqui está um homem diante de mim, aqui está ele de pé. Bem, deixe-me ver agora onde está ele, assentado bem ali atrás, a gravata aberta aqui na frente, com um terno leve, cabelo ralo em cima, sofrendo com um problema no coração. O homem com o terno de aspecto cinza, assentado aqui, olhando bem para mim. Você estava orando. Agora você vê, só Deus pode fazer isso. Ele é Jeová Deus na minha carne. Você estava orando. Senhor, deixe ele me tocar. Isso é correto? Levanta a sua mão se isso é correto. Aquele mesmo anjo veio me dizer o que ele estava dizendo em seu coração. O mesmo anjo que ele estava aqui dizendo: Senhor, deixe ele me tocar. Que aquilo era por um anjo que ele estava fazendo uma oração. Ele dizia, aquele mesmo anjo, ele veio me dizer o que estava dizendo em seu coração. Então por que não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus no tempo de Abraão, é o mesmo Deus no tempo de Jesus, é o mesmo Deus no tempo de Brana. É difícil, é uma era incrédula, pervertida, que estamos vivendo. E poderão crer assim? Eles arrumam todo meio para poder chamar o profeta de falso, para chamar Jesus de falso, de Beelzebu, de demônio. Eles arrumaram de tudo. Para chamar o irmão Brana também de falso. Eles não veem essas manifestações. Então eles são naturais, carnais. E eles não podem ter esta luz que tiveram Abraão, a samaritana e o povo nos Estados Unidos precisava ter alcançado esta luz. Aquele mesmo anjo veio me dizer o que ele estava dizendo em seu coração. Então por que não é o mesmo Deus? O seu problema cardíaco acabou, irmão. Vá para casa e fique bem. Amém. Você não tem um cartão de oração? Tem? Você não tem um cartão de oração? Não precisa de um. Porque tem uns incrédulos agora dizendo que isto o irmão Brana sabia, porque estava escrito no pedido de oração, depois irmão Brana lia e falava. Agora, veja esse testamento aqui, você não tem pedido de oração, mas também você não precisa de um. Precisava apenas ter fé, precisava apenas crer. Se esse povo pudesse pelo menos crer, seria o suficiente. Ele é Jeová Deus em minha carne. Grande Senhor, te agradecemos, porque podemos ver estas coisas. Eu não tenho esse ministério, mas eu creio neste ministério. Eu creio que eu não tenho que ter esse ministério, porque esse ministério foram especiais para o tempo de Abraão, para o tempo de Jesus, para o tempo de Brana, foram especiais. Para o nosso tempo, o que eu sei, o que eu leio, é que eu tenho que crer naquilo que o seu profeta já comeu, já profetizou, porque agora eu posso olhar para o livrinho, eu posso pegar o livrinho, eu posso comer o livrinho, porque antes do capítulo 10 de Apocalipse não podia nem olhar para o livrinho no capítulo 5 de Apocalipse. Mas agora, depois que veio o irmão Brana, o capítulo 10 de Apocalipse,
eu posso olhar para o livrinho, eu posso tomá-lo em minha mão e eu posso comer esta revelação. Eu sei que isto é verdade, Pai. Aquilo que o Senhor fez nos dias do seu profeta, se eu estivesse lá, eu estaria crendo. Ele é Jeová Deus na carne desse homem. Mas agora, Senhor, estamos num tempo de muita incredulidade, cegueira total, que somente os eleitos poderão enxergar esta verdade, que o Senhor Jeová Deus estava na carne de William Branham. O Senhor pode também manifestar agora, depois de que o Senhor veio na carne de Jesus, o Senhor manifestou na carne da igreja. Depois que o Senhor veio e manifestou na carne de William Branham, o Senhor vem e manifesta na carne da igreja. Estamos aqui agradecidos por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.